Você sabe por que o confeiteiro não quis participar do acordo de paz? Porque ele vive de vender bomba. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes históricos? Você gosta de histórias de guerra? E ainda com uma pitada de um tom dramático, de um dos piores momentos dentro do conflito que a humanidade já vivenciou. Apesar de que há muitas outras camadas de reflexão sobre o filme de hoje. Dá para transitar por vários ramos científicos e pensar numa questão ética do papel da ciência. Tá curioso? Então vem conferir comigo! Oppenheimer, título original e no Brasil do filme de 2023, dirigido por Christopher Nolan e protagonizado por Cillian Murphy. O filme se inicia mostrando uma investigação interna do governo dos Estados Unidos contra J. Robert Oppenheimer, que está sendo acusado de ligações com o comunismo, dando suporte para a suposta espionagem soviética, e a sua credencial do setor de segurança dos Estados Unidos está em xeque. E aí o filme nos inicia um tour pela vida de Oppenheimer, para entendermos quem ele é e por que está sendo interrogado naquele momento. Habitualmente aqui no canal, a prática é de contar apenas a sinopse básica do filme, para que você curta ele e tenha experiência da descoberta ao assisti-lo. Mas neste caso de hoje especificamente, nós vamos ligar o filme com a temática da corrida armamentista. E por isso, a metade final deste filme acabará sendo detalhada. Ou seja, aqui nós teremos spoiler. No, God, please, no! 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 Eu vou avisar quando iniciarem os trechos spoilerentos, ok? Começamos então a conhecer o nosso protagonista, um físico estadunidense de origem judia que estuda na Europa e acompanha de perto o avanço das ações nazistas da Alemanha de Adolf Hitler com a opressão aos judeus dentro de seus domínios. O grande trabalho de pesquisa de Robert até então era na área da física quântica, sobre estrelas, estudando a dinâmica delas, os efeitos de sua morte. Mas seriam outros focos de seu estudo que o colocariam como grande personagem da história. Os noticiários mostram avanços da ciência alemã com a utilização de tecnologia para a fissão nuclear. Mas Oppenheimer, seus alunos e colegas físicos próximos, a princípio duvidam desta possibilidade. Eles se debruçam sobre cálculos e experimentos e começam a averiguar que os ousados números da comunidade científica alemã realmente são possíveis. Mas aí se inicia uma temerosidade. A suspeita de que os investimentos do Estado alemão não são meramente pela descoberta científica em si, mas sim para utilizar a geração de energia por esta nova fonte para fins bélicos, criando uma arma com um poder destrutivo nunca até então visto. Parte da comunidade científica, vendo os reais interesses desta ação, se mobiliza para diretamente conversar com o governo dos Estados Unidos, para que haja uma força-tarefa para se adiantar aos alemães e iniciar pesquisas no mesmo segmento nuclear para produzir o tal artefato bélico tão poderoso antes que Hitler tenha acesso a ela. E Oppenheimer, ou chamado pelos amigos de Opp, é convidado para a missão secreta chamada de Projeto Manhattan, programa do governo dos Estados Unidos, para investir em pesquisas com grandes nomes da área da física para desenvolverem este tal aparato bélico, sendo que ele chefiará o grupo da região de Los Alamos, no oeste dos Estados Unidos, onde se darão estas pesquisas secretas. Mas o tal julgamento do início do filme está acontecendo porque Opp tinha um irmão com história junto ao Partido Comunista. O próprio Opp se envolveu com uma mulher do Partido Comunista e sua esposa ele conheceu junto com outros contatos conhecidos no mesmo nicho político.
Ele está sendo acusado por supostamente ter simpatia e talvez até dado suporte aos soviéticos nos anos seguintes a respeito de tecnologias de segmento bélico nuclear. Um grupo de alunos me veio questionar por que não havia Oppenheimer aqui no canal. Acontece que eu ainda estava em férias, viajando, eu não tinha assistido, mas agora que eu realmente entendi por que essa galera falou tanto do filme, ele realmente é a cara da nossa proposta, porque ele transita em muitos debates, não só o geográfico, o geopolítico, falando mais também do contexto histórico, a questão da física, da química, dos interesses estabelecidos em meio a tal disputa. Mas o recorte geográfico aqui, com certeza, o norte principal do nosso canal, ele está no alicerce da geopolítica por conta do contexto chamado de corrida armamentista. Como eu já havia te explicado, caso você não tenha visto o filme e não quer receber spoilers dele, pausa o vídeo agora, deixa ele aí para você terminar depois que você vê o filme, porque daqui em diante eu vou precisar fazer algumas passagens pela metade final do filme. Ixi. A criação do Projeto Manhattan vem a partir de uma carta dos físicos Albert Einstein e Leo Szilard, presentes no filme, diretamente para o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, fazendo o alerta já citado. Roosevelt centraliza nos Estados Unidos tomadas de decisões importantes, reunindo em seu território os líderes Winston Churchill do Reino Unido, Chiang Kai-shek da China e Joseph Stalin da União Soviética. E este é um ponto extremamente importante e controverso a princípio, pois creio que você sabe como é estereotipada já a imagem da relação Estados Unidos e União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Mas estes dois países lutaram juntos na Segunda Guerra, com o ideal comum de frear a expansão fascista pela Europa e pela Ásia, mas com uma desconfiança de bastidores de um para com o outro. Por este filme, nós acompanhamos do lado dos Estados Unidos, onde as conversas sobre o Projeto Manhattan parecem não ser muito transparentes e reveladoras para com os soviéticos. O filme nos passa a ideia, através de diálogos, a imagem de que o projeto era tratado por altos, que havia um trabalho científico para o desenvolvimento de uma nova arma, de uma nova tecnologia, mas sem se detalhar à União Soviética em que pé estavam essas pesquisas. E aí vemos que há espionagem por parte soviética dentro do Projeto Manhattan, pois há um físico entre a equipe de OP que está lá para enviar tais dados para o governo soviético. A Alemanha se rende em maio de 1945. Então a lógica do porquê os Estados Unidos investiram tanto dinheiro na produção de uma tecnologia com poder tão destrutivo já não era mais existente, pois o objetivo era se armar para que os Estados Unidos então conseguissem se antever, porque os nazistas estavam se armando com a mesma arma e tal medo já havia então ruído. Mas intermináveis discussões entre o escalão político e militar dos Estados Unidos questionavam se não era necessário utilizar as bombas nucleares para liquidar o último inimigo que estava ainda de pé, no caso, o Japão. O argumento apresentado era que o Japão demoraria a se render. Então lançar a bomba nuclear traria mortes, mas que seria um número muito menor do que se resultaria com a manutenção prolongada do conflito, enquanto o inimigo asiático não se rendesse. Sei. Em aspecto geopolítico, ou não assumido, vemos que é uma ação de se colocar perante o mundo com destaque de poder, inserir uma imagem de potência, de apresentar soberania através do episódio devastador e assombrar a comunidade internacional com o tamanho do poder bélico. Eu vou chamar a atenção para caso você queira expandir estes assuntos com outros vídeos aqui do canal. Você pode assistir os vídeos sobre os filmes Túmulo dos Vagalumes, sobre os ataques nucleares contra o Japão, que nós estamos citando, Pandora, sobre o uso da energia nuclear, entendendo a dinâmica dela, só que no caso para fins energéticos, e Top Gun Maverick, sobre o Tratado de Não Proliferação Nuclear. O ataque contra Hiroshima em 6 de agosto de 1945 e Nagasaki em 9 de agosto foram considerados bem-sucedidos na ótica da ofensiva dos Estados Unidos e realmente resultam na rendição do Japão na guerra nas próximas semanas.
Mas a União Soviética, a China, o Reino Unido, outros países começam então a se armar, a desenvolver tecnologias com o mesmo tipo de arma, desenvolvendo programas nucleares bélicos internamente. Nasce então a tal corrida armamentista, que é protagonizada por Estados Unidos e União Soviética. Primeiro, porque eram então rivais dentro do cenário geopolítico, pois o fato dos soviéticos seguirem o regime socialista, antagonizando o capitalismo praticado pelos Estados Unidos e a maior parte dos países do globo no período, eclodiu nos anos a seguir o período chamado de Guerra Fria. A desculpa de se armar como precaução para um eventual embate que na verdade viria sempre do outro, faz com que estes investimentos em setor bélico expandam enormemente o poder armamentista dos países e o medo das nações e cidadãos do mundo, sobre a iminência de uma terceira guerra mundial que nitidamente parecia vir. O início do filme mostra Opp sendo julgado porque seu histórico com pessoas próximas ao Partido Comunista e o vazamento de informações para os soviéticos o colocam no radar de desertores que estariam traindo o país. O presidente Roosevelt morre em abril de 1945, vítima de uma hemorragia cerebral, antes da rendição da Alemanha e do Japão. E assumiu em seu lugar seu vice, Harry Truman, personagem que aparece no filme, sendo este um período, no seu governo, de grande virada dentro do plano diplomático internacional dos Estados Unidos. Esta medida citada de usar as armas nucleares contra o Japão para acelerar o fim da guerra parte dele, Truman, iniciando então um período que vamos chamar de Doutrina Truman, nome dado a uma série de práticas pelo governo dos Estados Unidos para combater as ideias do comunismo no país, como o macartismo, nome dado por causa do senador Joseph McCarthy, líder de uma patrulha anticomunista nos Estados Unidos que dá início a uma série de investigações, suspeitas e acusações muitas vezes baseadas em hipóteses, mas com poucos fundamentos. Mas esse é um tema que merece atenção em um outro vídeo do canal, numa próxima vez. Oppenheimer vai de o pai da bomba, o homem que mudou a história da guerra e colocou os Estados Unidos no patamar de potência, para um potencial suspeito de traição da pátria, mas com certeza um personagem de grande relevância, vital protagonismo na chamada corrida armamentista. Este episódio chegou aos absurdos números de mais de 11 mil ogivas nucleares construídas e prontas para uso, sendo 5.500 pelos Estados Unidos e mais de 1.900 da União Soviética. Sendo este número oficial, que, pensando no contexto, eram utilizados como propagandismo de opressão adversário, para intimidá-lo com seus números assustadores de poderio bélico. Podemos citar ainda a questão da bomba de hidrogênio, chamada de bomba H, outro artefato com outro tipo de tecnologia, também citada em parte no filme, outro ponto dentro da questão da corrida armamentista. Este também é um episódio particular, que assim como o outro já citado, a gente pode inserir numa outra discussão aqui do canal. Fato é que a corrida armamentista é o grande símbolo do período que nós chamamos de Guerra Fria, no sentido de que ela é um episódio, a Guerra Fria, que envolve uma questão de rivalidade dentro do cenário de divergência, dentro do sistema socioeconômico de cada um dos protagonistas. Mas com certeza o que conota o medo, o sentimento, a base da guerra, que está no nome do evento, que acaba não acontecendo por si só, é o fato de ambos os lados manterem um investimento forte, pesado dentro do segmento de armamentos. É um segmento que já vinha com um grande gasto desde as Primeira e Segunda Guerras Mundiais. E a iminência de uma Terceira Guerra Mundial só mantinha, a partir desse histórico recente, a lógica de que haveria um embate. Com este adicional, um contexto que a tal eventual Terceira Guerra Mundial seria com um peso catastrófico de ser nuclear. E aí, você já assistiu esse filme? Gostou? Ou você achou longo pra caceta? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!